dos estados que eu sempre tenho a alegria de estar é na Paraíba. Eu fiz muitos amigos aí, companheiros de ministério, amigos que serão levados por toda esta jornada, inclusive amigos que nós fizemos aí na Paraíba, que nós conversamos quase que cotidianamente. É benção. Meu querido, fica à vontade, traga aquilo que Deus colocou no seu coração, pode transmitir a palavra de Deus. O senhor tem 45 minutos para deixar Deus lhe usar aí nessa manhã, tá bom? Está certo, meu amigo. Meditando na palavra do Senhor para esta manhã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que estão aí atentos nesta programação que tem abençoado não somente João Pessoa, mas toda a Paraíba. Eu gostaria de ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 9, a partir do versículo de número 1. Os irmãos estão me ouvindo bem aí, Fábio? Estamos sim, tudo bem, pode ficar à vontade. Bem. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. Untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Pode-se dizer que os evangelhos constituem o coração da Bíblia. E o de João é o coração dos evangelhos. Ele é o santo dos santos do templo da verdade. É um reservatório de onde jorra abundantemente o conhecimento de Jesus. É de todos os evangelhos o mais profundo. Tem sido chamado o âmago de Cristo, porque revela o próprio coração de Jesus. O retrato de Jesus que temos neste evangelho é do unigênito do Pai. João não fala do batismo no Jordão, da tentação
no deserto, ele não cita a árvore genealógica, nem o nascimento, e muito menos a mocidade de Jesus. João vai falar de milagres. Ele narra, no mínimo, 7 milagres que não estão inseridos nos outros evangelhos. Tudo no evangelho de João condiz com o mesmo propósito: provar que Jesus é o Filho de Deus. No capítulo 20, e no versículo 31, o escritor diz: estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu vou repetir: e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os milagres que foram feitos por Jesus tinham 3 propósitos. Primeiro, os milagres provaram a fonte da sua mensagem. A exemplo disso, quando Deus enviou Moisés como libertador do povo hebreu dentro da terra do Egito, ele deu a Moisés 10 sinais prodigiosos para provar que a palavra de Deus estava na sua boca. Os milagres que foram feitos por Jesus também serviram como comprovação e autenticação de que a mensagem que ele pregava era divinamente inspirada. Segundo, os milagres de Jesus provaram o seu poder para perdoar pecados. Eu gosto de lembrar do acontecimento de Cafarnaum, quando Jesus está pregando dentro da casa e há uma multidão do lado de dentro da casa, há uma multidão do lado de fora, e a multidão que está do lado de dentro não dá espaço para quem está do lado de fora entrar. E para esse culto, Eduardo, vem subindo 4 amigos que estão carregando uma cama e um paralítico. A Bíblia não diz que eles eram amigos do paralítico, mas a gente tem essa percepção pela atitude que eles têm. Porque quem é amigo de verdade não precisa ficar batendo nas suas costas e dizendo que está contigo. Quem é amigo de verdade não precisa ficar colocando hashtag tamo junto. Quem é amigo de verdade, na hora que você precisar dele, ele vai estar do teu lado. Eles levam o homem até a casa de Jesus. Quando eles chegam, eles têm a percepção que a porta não dá acesso ao interior da casa porque há uma multidão do lado de fora. Só que eles estão decididos: nós vamos te colocar dentro da casa de Jesus, porque a casa de Jesus é lugar que acontece milagre. Eu vou repetir para ver se alguém acorda nessa manhã. A casa de Jesus é lugar que acontece milagre. Não dando acesso pela porta, a Bíblia diz que eles vão subir para o telhado. Isso daqui é extraordinário. Por quê? Porque enquanto Jesus está pregando dentro da casa, eles estão cavando a telha do lado de fora. Vou repetir. Enquanto Jesus está falando dentro da casa, eles estão cavando a telha do lado de fora. Porque não adianta Jesus falar dentro da casa e a gente não fazer nada do lado de fora. Enquanto Jesus está pregando dentro da casa, eles estão cavando a telha do lado de fora. Arrancado o telhado,
A Bíblia diz que eles vão colocar o homem dentro da casa. E isso daqui é terrível. Por quê? Porque quando eles colocam o homem dentro da casa, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: perdoado estão os teus pecados. Só um pouquinho. Todo mundo está olhando para ele e está vendo que aquele homem tem um problema físico. Ele é paralítico. Ele sofre dessa deficiência. Mas Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados. Sabe o que Jesus está querendo ensinar para a gente aqui? É que o problema do homem não está no corpo e nem nas suas deficiências. O problema do homem está na alma. É por isso que aquilo que o homem precisa não é de cura física, é de perdão de pecado. Porque é melhor entrar no céu sem uma parte do corpo do que ser jogado no inferno com a alma condenada. Os fariseus e os escribas que estão nesse ambiente olham um para o outro e dizem: mas com que poder ele perdoa pecados? Aí Jesus, para provar que ele tem poder para perdoar pecado, olha para o paralítico e diz: levanta-te e anda. Porque esse é o poder que ele tem para perdoar pecados. Em terceiro lugar, os milagres de Jesus foram feitos para que os discípulos acreditassem nele. Mais de uma vez, Jesus pegou os discípulos debatendo entre si a respeito do seu caráter e da sua divindade. Uma vez, Jesus chegou e a conversa no meio dos discípulos era essa: estão falando por aí que tu é Elias. Há quem diga que tu é a reencarnação de João, o Batista. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: eu não quero saber o que os outros falam, porque o que os outros falam para mim não importa. Eu quero saber o que vocês dizem. Aí os discípulos olham para ele, Pedro levanta a mão e diz: eu respondo. Ele diz: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente Jesus olha para ele e diz: não foi o sangue nem a carne que te revelou, foi o meu Espírito. Porque para o homem chegar ao conhecimento de Deus, ele não consegue pela carne. Porque o homem chegar ao conhecimento exato de Deus, ele não consegue na sua natureza. Ele só consegue através do Espírito. Você lembra do diálogo que Jesus teve com aquela mulher samaritana? No meio daquele diálogo surge uma discussão religiosa. A mulher diz: vocês, os judeus, dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. Mas nós, os samaritanos, aprendemos com os nossos pais que o lugar da adoração é no Monte Gerizim. Jesus olhou para ela, Eduardo, e disse: a hora vem, já chegou, em que nem em Jerusalém e nem em Samaria. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Outra vez, Jesus, após ter ensinado a multidão, dá uma ordem para os discípulos: passamos para outra margem. Ele entra no barco e vai descansar, porque ele está cansado das viagens, ele está cansado dos compromissos, ele está cansado das missões que eles estavam fazendo, e ele vai descansar. Ele vai para a polpa do barco e os discípulos estão remando para o outro lado. Quando eles chegam no meio do mar, a Bíblia diz que se levanta lá uma terrível tempestade. A Bíblia diz que Jesus está dormindo, porque Jesus consegue dormir no meio da tempestade. Jesus está dormindo, porque ele consegue dormir no meio da tempestade. E você vai notar uma coisa, Eduardo, que no meio da travessia, os discípulos não chamam Jesus, porque está tudo calmo, tudo tranquilo. Mas é a tempestade se levantar que os discípulos vão acordá-lo. Porque tem gente que é assim, quando tudo está calmo, ele esquece de Jesus.
mas quando a tempestade chega, ele vai acordar Jesus. Eles acordam Jesus e eu imagino Jesus se levantando, dando aquela espreguiçada. Eu imagino Jesus se levantando, olhando para o vento, aquela calma que só ele tem no meio da tempestade, dizendo, te aquieta, olhando para o mar e dizendo, te acalma. E os discípulos dentro da embarcação olham um para o outro e dizem, quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Eu preciso liberar uma palavra para quem está nos ouvindo nessa manhã. Jesus vai se levantar no meio dessa tempestade. Essa ventania vai virar bonança. Vou repetir. Jesus vai se levantar no meio dessa tempestade. Esse vendaval vai virar bonança. Jesus fez milagre para que os discípulos acreditassem nele. Os milagres estão intimamente associados à missão de Jesus, a tal ponto que, se negados os milagres que foram feitos por Jesus, se nega a própria identidade de Jesus. Eu preciso dizer que a cura do cego de nascença é um dos relatos mais bem documentados de um milagre na Bíblia. Aqui, os pais afirmam que ele era cego. Os vizinhos afirmam que ele não enxergava. E ele mesmo diz que não via. O cenário deste acontecimento é Jerusalém. E o texto da Bíblia diz, e passando Jesus viu. A frase e passando Jesus está no gerúndio da língua portuguesa. E quem estudou pelo menos até a 5ª série sabe que o gerúndio indica uma ação contínua na frase. Ou seja, o texto não diz e passou. O texto não diz e passava. O texto não diz e passará. O texto diz que Jesus está passando. Vou repetir. O texto diz que Jesus está passando. Enquanto você está sintonizado na Rádio Pauta Gospel, dentro do seu carro, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, Jesus está passando no meio da sua família. Jesus está passando na sua empresa. Jesus está passando nos seus negócios. Jesus está passando no seu casamento. Jesus está passando lá na biqueira do tráfico, aonde o teu filho está escondido, está passando lá. Ele está passando no prostíbulo, aonde a tua filha está escondida. Ele está passando lá. Ele está passando lá. Ele está passando lá. Ele está passando. Eu preciso liberar isso daqui para alguém nessa manhã, porque tem alguém que precisa receber essa palavra. Ele está passando no teu casamento, o divórcio não vai sair. Ele está passando na tua empresa, você não vai falir. Ele está passando no teu ambiente de trabalho, você não vai ser demitido. Ele está passando na tua família, os teus filhos não serão entregues à drogadição e nem aos vícios. Ele está passando na tua história, ele vai mudar a tua vida. E passando Jesus viu. Vou repetir. E passando Jesus viu. Isso aqui merece destaque no texto. Porque Jerusalém era uma grande cidade. E em meios urbanos, com muitas aglomerações, muita gente nas ruas, é difícil ser notado. Mas o que é extraordinário é que no meio das aglomerações, onde as pessoas passam umas pelas outras sem serem notadas, sem serem percebidas, sem serem vistas, o texto da Bíblia diz, e passando Jesus viu. Vou repetir, e passando Jesus viu. Como o evangelho é simples, gente, eu sou de um tempo que bastava dizer, e passando Jesus viu, e as pessoas acreditavam que Jesus tinha visto. O problema de algumas pessoas hoje
é que você diz que Jesus está passando e elas querem saber de que forma que ele está passando, de que forma que ele viu, aonde ele estava quando viu, como ele viu, de que maneira ele viu. Irmão, o evangelho é simples, Jesus viu e acabou, está visto. Eu vou dizer um negócio, tem gente que está nos ouvindo nessa manhã, que se Jesus não tivesse visto ele, há alguns anos atrás, ele nem vivo estaria. Eu preciso liberar isso daqui para alguém. Foi Jesus que te viu quando você estava no leito da enfermidade. Foi Jesus que te viu quando você estava aprisionado na escravidão dos vícios. Foi Jesus que te viu quando você estava destruído financeiramente. Foi Jesus que te viu quando você estava abalado emocionalmente. Eu preciso liberar isso aqui para alguém, Eduardo. Jesus viu quando você estava adorando, mesmo quando tudo estava dando errado. Jesus viu quando todas as portas estavam fechadas e você continuava fiel a Deus. Jesus viu quando você disse não para o pecado e o pastor não estava olhando, não tinha ninguém lá, mas você disse não, eu não vou pecar. Jesus viu quando sem ânimo, desanimado, desesperançoso, desmotivado, você queria abrir mão do chamado, da vocação, você queria abrir mão do departamento, você queria abrir mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos, mas você não conseguiu. Ele viu quando você queria chorar e você tinha que estar sorrindo. Jesus viu quando você estava rodeado de muitas pessoas e se sentia sozinho. Eu preciso liberar isso nessa manhã. Ele te viu. Alguém pode não ter visto você, alguém pode não ter notado você, alguém pode ter feito vista grossa para os seus problemas, mas Jesus te viu, ele te viu, ele te viu, ele te viu. E passando, Jesus viu. O que foi que Jesus viu quando ele passou? Normalmente as pessoas, quando eu prego essa mensagem no ambiente da igreja, normalmente a resposta é sempre a mesma. Passando, Jesus viu um cego. E na verdade o texto mostra totalmente diferente. O texto diz, e passando Jesus viu um homem. E passando Jesus viu um homem. Mas não era cego? Era, mas Jesus viu um homem. Mas não era mendigo? Era, mas Jesus viu um homem. Mas não diziam que ele estava amaldiçoado? Até diziam, mas Jesus continuava vendo um homem. Sabe por quê? Porque cegueira é uma deficiência. Mendigo é uma condição. Ninguém nasce mendigo. Pessoas são levadas a circunstâncias como estas por problemas espirituais, familiares e psicológicos. E Jesus, quando ele nos enxerga, ele não olha para as deficiências que temos e nem para a condição que nós vivemos. Quando ele nos enxerga, ele olha para nós como realmente nós somos. Você lembra de Davi? Quando o profeta Samuel desceu até a casa de Jessé, ele olhou para o estereotipo, ele olhou por fora, ele olhou para aquilo que ele conseguia enxergar, e ele pensou que o ungido de Deus era aquele que tinha a aparência de rei, mas Deus estava dizendo para Samuel, o rei que eu procuro não tem cara de rei, não tem jeito de rei, não tem aparência de rei, mas tem coração de rei. Tem coração de rei, tem coração de rei. Normalmente aquilo que a gente vê por fora não é por dentro. Sabe por quê? Porque tem gente que precisa entender que por mais que você tenha inúmeras deficiências, por mais que você esteja enfrentando inúmeros problemas, você continua sendo quem Deus disse que você é. A condição que você está, as circunstâncias que você está vivendo, não podem alterar quem Deus já disse que você é. É por isso que Deus está olhando para você nessa manhã e Ele está dizendo, você pode ter inúmeros problemas, mas eu continuo olhando para ti e dizendo, é um homem, é um homem, é um homem, uma mulher de Deus, é um homem, é um homem. Não, e enquanto você não entender quem você é em Deus, você vai perecer. Enquanto você não entender quem você é em Deus, aquilo que os outros falam de você vai ter efeito sobre ti.
Você lembra o que aconteceu no Jordão? A Bíblia diz que no Jordão o céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai disse: esse é o meu filho. Quando ele sai das águas do Jordão, o Espírito conduz Jesus para o deserto. No deserto, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que o diabo se apresenta diante dele com uma pedra na mão e diz: se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Só um pouquinho. No Jordão, o Pai disse: este é o meu filho. E no deserto, o diabo está querendo colocar em dúvida quem Deus havia dito que Jesus era. Eu preciso dizer isso aqui para alguém: você não deve nada para o diabo, a dívida já foi paga. Você não é quem o diabo está dizendo que você é o que Deus disse que você é. Você pode estar no deserto, mas Deus está olhando para você e está dizendo: você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho. Pregador, mas por que Deus tira Jesus do Jordão, quando o céu está aberto, o Espírito descendo e Deus está falando, e leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo? Eu vou dizer por quê. Porque no Jordão, o Pai é quem diz que Jesus é. E o Pai diz: ele é meu filho. Mas no deserto, Jesus mostra que tipo de filho ele é. Porque tem gente que quando o céu está aberto, ele está no culto dando glória a Deus, dizendo aleluia, falando língua estranha, mas é Deus colocar ele no deserto, que ele desvia, não vai para a igreja, e Jesus está dizendo: eu sou filho no Jordão, mas continuo sendo filho no deserto. Eu sou filho no Jordão, mas continuo sendo servo no deserto. Você não pode esquecer quem você é. Você é filho de Deus. Não importa onde você esteja. Pregador, me explica melhor. Eu vou te explicar. Você lembra da parábola do filho pródigo? A Bíblia diz que o filho juntou tudo o que tinha e saiu da casa do pai para uma terra distante. E lá, depois de ter gastado todos os seus bens dissolutamente, a Bíblia diz que ele teve que trabalhar como pastor de porcos. E essa profissão era rejeitada pelos judeus. Mas lá, nesse ambiente, ele todo enlameado, sentindo o desejo de comer aquilo que os porcos comiam, ele vai cair em si. E quando ele cai em si, ele tem a percepção de que o ambiente que ele está é diferente da casa do pai. Por quê? Porque na casa do pai até os trabalhadores têm pão em abundância. Porque o pai não deixa quem trabalha para ele passar fome. Vou repetir. Na casa do pai até os trabalhadores têm abundância de pão. Porque o pai não deixa quem trabalha para ele passar fome. Quando começou a pandemia, alguém disse para mim assim: agora eu quero ver o que vai ser dos pregadores itinerantes. Os itinerantes vão morrer de fome, não tem igreja para eles pregar. Irmão, quem vive de igreja passa fome, mas quem vive de fé em Deus não passa fome, não. Não passa fome, não. Aleluia. Na casa do pai tem abundância de pão. Ele percebeu que ele estava num ambiente que não tinha abundância. E o que é que ele vai fazer? Ele vai ensaiar uma oração, porque a oração do arrependido é ensaiada. Ele diz: pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me como um dos teus trabalhadores. Por que é que ele quis ser recebido como um trabalhador? Sabe por quê? Porque ele não se enxergou na qualidade de filho. E o que é extraordinário aqui é que quando ele volta para casa, a Bíblia diz que o pai viu ele quando ele ainda estava distante e saiu correndo ao encontro dele. Quando o pai lhe abraçou, lhe beijou, o pai gritou para os seus servos: trazei depressa a melhor roupa, sandália para os pés e anel para o dedo. E pode matar o bezerro cevado, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ou seja, ele estava morto, mas continuava sendo filho. Ele estava perdido, mas continuava sendo filho. Não importa a condição que você está vivendo, o pai está olhando para você e está dizendo: você ainda é meu filho, você ainda é meu filho, você ainda é meu filho. Eu tenho uma palavra para quem está distante de Deus e sintonizou na programação: Jesus é o caminho. Você ainda é filho de Deus. Oh, aleluia! Você ainda é filho de Deus.
Não importa onde você está, não importa qual a condição que você está vivendo. Talvez eu esteja falando para alguém que está em profunda depressão, distante da casa de Deus, e se sente rejeitado por tudo e por todos. O pai está gritando: você é meu filho. Pode a mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, mas eu não me esquecerei. Você é filho de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Esse é um dos únicos milagres na Bíblia de um homem que é cego desde o nascimento. Você não vai encontrar outro. Esse é o único milagre na Bíblia de um homem que é cego desde o nascimento. Ou seja, ele nasceu cego, cresceu cego, vivia cego, era cego, não enxergava nada. E eu preciso pregar também para alguém nessa manhã que nasceu cego, cresceu cego, viveu cego, que nasceu na escravidão, que viveu na escravidão, que não saiu da escravidão. O Pai está gritando para você: essa manhã é manhã de se encontrar com Jesus. Não importa quem você era, o que você fazia, os lugares que você frequentava, não importa. Jesus está gritando: eu vim para quem nasceu cego, eu vim para quem nasceu cego. Você pode ter nascido aprisionado nas casas de religião, você pode ter nascido aprisionado na escravidão do pecado, mas o Pai está gritando: eu vim abrir os teus olhos, eu vim tirar essa cegueira. O que é interessante aqui é que não foi somente Jesus que viu aquele homem. A Bíblia diz que os discípulos também viram. E o que é extraordinário aqui, meu amigo, é que a visão dos discípulos é diferente da visão de Jesus. Como assim? Os discípulos olham para o homem, vê o problema e procuram as causas. Jesus não. Ele olha para o homem, vê o problema e tem solução. Vou repetir. Os discípulos olham para o homem, vê o problema e procuram as causas. Jesus olha para o homem, vê o problema e tem a solução. Eu vou gritar para alguém aqui que está me ouvindo. Essa manhã é manhã que Deus vai solucionar os teus problemas. Essa manhã é manhã que o solucionador de problemas vai bradar dentro da tua casa. Essa manhã é manhã que o solucionador de problemas vai bradar na tua vida. Os teus problemas serão solucionados. Os teus problemas serão resolvidos. Os discípulos, ouvindo Jesus falar, eles perguntam: mas quem é que pecou para ele estar assim? Porque o discípulo é assim, ele não encontrando as causas do problema, ele relaciona o problema ao pecado. Ele diz mais ou menos assim: quem foi que pecou para ele estar assim? Porque para algumas pessoas crente não pode perder. Para algumas pessoas crente não pode falir. Para algumas pessoas crente não pode fracassar. Errou, falhou, fracassou, pecado. Caiu, pecado. Não deu certo, pecado. O investimento não aconteceu, pecado. E Deus está gritando para alguém: não tem pecado. Não foi a mãe nem o pai. Esse problema aí é para manifestação das obras de Deus. Vou repetir. Esse problema aí é para manifestação das obras de Deus. Pregador, eu não entendi. Vou te explicar. Você precisa aprender a lidar com os processos. Você precisa aprender a lidar com os processos. Deus cerrou a madre de Ana para dar a Ana o maior dos profetas do Antigo Testamento, o profeta Samuel, profeta, sacerdote e juiz. Deus cerrou a madre de Ana para dar grandes coisas para ela. E eu preciso dizer que dentro da casa de Eucana, quem gerava era Penina. Mas por que é que não aparece na Bíblia nenhum nome dos filhos de Penina? Eu vou dizer por quê. É porque Penina gerava filho para Eucana, Ana gerava filho para Deus. Vou repetir, Penina gerava filho para Eucana, Ana gerava filho para Deus. Vou repetir mais uma vez, Penina gerava filho para Eucana, Ana gerava filho para Deus. Você não gerou os seus filhos para eles serem escravos. Você não gerou os seus filhos para eles serem aprisionados.
Você não gerou os seus filhos para eles viverem distante da casa do Senhor. Você gerou os seus filhos para o altar. Você gerou os seus filhos para Deus. E eu preciso dizer para você que se for preciso você fazer que nem Abraão, amarrar Isaac no altar, faça. Porque os teus filhos foram gerados para Deus. Você não vai perder os seus filhos para as drogas. Você não vai perder os seus filhos para o crack. Você não vai perder os seus filhos para o tráfico. Os teus filhos foram gerados para Deus. Os teus filhos foram gerados para Deus. Aleluia! Esse problema aí é para manifestação das obras de Deus. Tudo que está acontecendo contigo faz parte do processo. Tudo que está acontecendo contigo é para manifestação das obras de Deus na tua vida. O texto diz que Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos também viram. E o que é interessante aqui é que Jesus olha para o problema do homem e para o julgamento dos discípulos e diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eduardo, esses dias um irmão veio na minha casa e disse: Leonardo, eu vou abrir mão do meu trabalho. Sabe aqueles irmãos que não gostam de trabalhar e ficam sempre procurando um pretexto para sair do serviço? Ele disse: eu vou sair do trabalho. Aí eu disse: por que, rapaz? Ele disse: porque eu li na Bíblia que ninguém pode trabalhar de noite. Eu li na Bíblia que ninguém pode trabalhar de noite. Aí eu disse: calma, rapaz, eu preciso te explicar que há algumas linguagens na Bíblia. E quando Jesus fala: convém que eu faça enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar, ele está falando por alegoria, por parábola. Quando Jesus faz alusão ao dia e à noite, ele está falando de dois estágios. Ele diz: convém que eu faça enquanto eu estou vivo, porque depois que eu morrer eu não posso fazer mais nada. Vou repetir: convém que eu faça enquanto eu estou vivo, porque depois que eu morrer eu não posso fazer mais nada. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente fica colocando as nossas coisas sempre para frente e não resolvemos problemas, as pendências, as situações. E eu preciso dizer que tudo que você tiver que resolver, você tem que resolver enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Pare de deixar para depois o que você pode fazer hoje. Você lembra daquela mulher em Marcos, no capítulo 14, que entra dentro da casa de Simão, o ex-leproso, e quebra o vaso diante da presença de Jesus? Judas olha para aquela situação e diz: para que todo esse desperdício? A gente podia vender e dar para os pobres. Jesus diz: os pobres sempre tendes convosco. Essa mulher fez o que podia. Ela se antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Eu confesso para vocês que estão me ouvindo que muitas vezes eu não entendi esse texto. Mas eu fui entender que Jesus disse para ela que ela se antecipou para ungir o corpo da sepultura, porque no domingo de manhã, quando Maria e as mulheres que serviam o ministério de Jesus foram até o sepulcro de José de Arimateia, o corpo de Jesus já não estava mais lá. É por isso que ele disse: ela fez o que podia, ela se antecipou, porque no domingo de manhã não daria tempo. Eu preciso dizer para algumas pessoas que estão me ouvindo: para de deixar para depois o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode não dar tempo. Para de deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã você pode encontrar o sepulcro vazio. Se você tem que fazer alguma coisa, faça enquanto você tem tempo. Eu tenho 2 tios meus que moram fora do estado. Hoje um já mora aqui no Rio Grande do Sul. Mas esses 2 tios meus, todas as vezes que nós reuníamos a família, eles tinham sempre uma desculpa: nós não temos como estar com vocês, porque nós não temos tempo e nós não temos dinheiro. Aí a minha avó faleceu. E adivinha o que é que eles arrumaram? Arrumaram tempo e arrumaram dinheiro. Só que aí já não dava mais tempo. Quando eles chegaram no velório da minha avó, eles choravam abundantemente. Eles se agarraram no caixão e diziam: não fecha, nós queremos ficar só mais um pouco com a nossa mãe. O problema é que a única coisa que estava ali
era o corpo frio pela ausência da vida. Eles deixaram para levar flores para ela quando ela não podia mais receber as flores. Eles deixaram para abraçar ela quando ela não podia mais ser abraçada. Eles deixaram para chorar com ela quando ela não conseguia enxugar as lágrimas deles. E eu preciso dizer uma coisa: valorize a tua família, valorize os teus pais. Eu perdi o meu pai em setembro do ano passado com 50 anos de idade. E eu vou dizer uma coisa: a alça do caixão do meu pai foi a coisa mais pesada que eu carreguei na minha vida. Eu sofri demais. Foram noites de lágrimas derramadas. E hoje a única coisa que eu tenho do meu pai são as boas lembranças, dos puxões de orelha, dos conselhos que ele me dava. Porque hoje o meu pai não está mais do meu lado. E tem gente que tem o pai, que tem a mãe, e que não procura, que não visita, que não diz que ama, que não cuida, que não zela. E Deus está gritando para alguém nessa manhã: faça enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Diga para as pessoas que estão perto de você que você ama elas. Abraça os teus filhos. Desliga a televisão e senta na mesa e faz a refeição com os teus filhos. Ora antes de comer, ensina os teus filhos a amarem a família, porque a noite vem quando ninguém pode fazer mais nada. Aleluia, rabadacabanduri bidicandaraia. A noite vem quando ninguém pode fazer mais nada. Para eu parar de pregar agora. O texto diz que Jesus olha para eles e fala: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Não, a Bíblia diz que aquele homem nasceu cego de nascença. Ele é cego de nascença. Ou seja, ele nasceu cego. Se você fechar os olhos comigo agora por 10 segundos, você vai entender qual é a realidade do cego. Por quê? Porque quando você fecha os olhos, parece que você está no escuro. Ou seja, ele nasceu cego. A escuridão fazia parte da sua vida. E qual é a melhor coisa para quem está no escuro? Acender a luz. É por isso que Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Aleluia. Eu preciso liderar uma palavra para alguém para eu parar de pregar a hora. A luz vai brilhar dentro da tua casa. E quem estava na escuridão vai ser iluminado pela pregação da palavra. Porque o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia! Jesus é a luz que ilumina a história, a vida da gente. Tem gente que estava na escuridão, mas que nessa manhã vai enxergar a luz. Tendo dito isso, para dizer agora, cuspiu no chão. Com a saliva ele fez lodo e tocou no olho do cego. E disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O que é interessante aqui é que Jesus toca no cego e ele não é curado imediatamente. Ele continua cego mesmo sendo tocado por Jesus. Porque o segredo desse milagre aqui não está no toque. O segredo desse milagre aqui está na obediência. Jesus tocou nele e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Mas se ele não tivesse descido até o tanque de Siloé, ele não tinha sido curado. Eu vou dizer uma coisa: tem gente que vai na igreja e é tocado por Jesus, tocado por Jesus e tocado por Jesus, e tem a cara de pau e dizendo: pastor, não mudou nada. Claro que não. Porque tem milagres, meus irmãos, que não adianta Jesus tocar se você não quiser obedecer. Ele pode tocar, mas se você não obedecer, não vai acontecer nada. O segredo desse milagre aqui não está no toque, está na obediência. Ele desceu até o Siloé. Para agora, Eduardo. Ele desceu até o Siloé. Quando ele chega no tanque de Siloé, que significa o enviado, o tanque de Siloé, ele nasce de uma fonte chamada a Virgem, que foi construída pelo rei Ezequias em 600 alguma coisa.
Vou repetir. O enviado nasce da virgem. Vou repetir. O enviado nasce da virgem. Eu não conheço ninguém, Eduardo, que tenha chegado na presença do enviado, que nasce da virgem, e tenha voltado para casa do mesmo jeito. Quem chega na presença do enviado que nasce da virgem, ele volta para casa abençoado. Quando ele chega em casa, os vizinhos dizem, não é este aquele que mendigava? Não é este aquele que era cego? E ninguém vai responder. Ele mesmo vai responder. Sabe por quê, irmão? Porque quem foi tocado por Jesus não tem vergonha de falar quem era e nem de onde veio. Quem foi tocado por Jesus tem o prazer de falar quem era e dizer de onde veio. Porque aquilo que Jesus fez é mais poderoso do que aquilo que ele fazia. Aleluia! Vamos orar, Eduardo? Vamos orar pelos irmãos que estamos ouvindo? Pode continuar, querido. Pode orar pelos irmãos aí, viu? Estou com muitos irmãos aqui. Olha, quem está ouvindo a gente é o pastor Alexandre Bezerra, viu? Nosso amigo, está acompanhando a gente aqui em São Paulo, viu? Muitos pregadores aqui, nossa irmã lá em Pernambuco, irmã Denise, e muitos irmãos aqui, Pinheiroção, São Paulo, Rio de Janeiro. Estou com muitos irmãos aqui recebendo de Deus essa palavra, uma palavra do céu, uma palavra que veio temperada do céu. Deixa eu aqui falar mais aqui quem está nos ouvindo, presbítero Francisco Andrade, irmã Cina na cidade de Mamanguape, muitos irmãos aqui acompanhando e recebendo. Agora, querido Leonardo, deixa eu lhe contar uma coisa aqui. Eu não sei se você acompanhou a palavra de segunda-feira. O pregador de segunda-feira, pronto, o pregador de segunda-feira, irmão Thales, ele ministrou, e ele está até acompanhando agora a programação, que o tema da mensagem dele foi Deus te viu. O tema da mensagem dele foi Deus te viu. E Deus começou a falar na segunda-feira, Deus te viu, e termina na sexta-feira pregando a mesma mensagem, falando nessa mesma linha, e eu creio que vidas estão sendo impactadas. Eu queria que o senhor orasse, depois que o senhor orasse, o senhor trouxesse para os ouvintes as suas redes sociais, tá bom? Para os ouvintes lhe acompanhar, e dizer aos irmãos que quando passar essa pandemia, nós vamos marcar para trazer o senhor aqui na Paraíba, para nós levarmos aqui nas igrejas aqui dos amigos, para o senhor estar ministrando a palavra de Deus, tá bom, querido? Amém. Ora aí pela vida dos irmãos, ore pela vida dos servos de Deus que estão aqui acompanhando agora a programação. Queridos, oramos nesse exato momento. Aonde você estiver, se você quiser curvar a sua cabeça, claro que se você não estiver dirigindo, você puder fechar os seus olhos. Nós queremos orar nesse momento, abençoar a tua casa, a tua família, os teus negócios. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na nação brasileira. Nós estamos perdendo muitas pessoas com esse Covid. Verdade. Nós queremos orar para que o Senhor, pelo poder da sua palavra, repreenda essa praga e que esse mal seja destruído em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos. Bondoso Deus, em o nome de Jesus, o nosso Salvador, nós oramos agora em favor dos teus filhos que estão sintonizados conosco na Rádio Pauta Gospel, no programa Jesus é o Caminho. Nós queremos repreender com toda maldição, com toda palavra de negatividade. Nós queremos colocar por terra toda obra do adversário contra a casa dos teus filhos. Nós queremos abençoar a família dos teus servos. Nós oramos, Senhor, pelos empreendedores, empresários, microempresários, trabalhadores autônomos. Nós abençoamos os teus servos para a glória do teu nome. Nós clamamos a ti nessa manhã em favor daqueles irmãos que estão enfermos e que precisam, Senhor, de uma intervenção divina na sua saúde. Nós pedimos ao Senhor, toca nos teus servos e realiza, Senhor, uma
cura agora, em o nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar, Senhor, pelos nossos amigos pastores, que na ausência das reuniões não sabem o que vão fazer para pagar os aluguéis das suas igrejas. Nós queremos pedir que o Senhor envie os recursos que são necessários aos teus servos, que não falte o pão na mesa dos teus filhos. Abençoa, Senhor, os teus servos que estão nos ouvindo nessa manhã. Opera, Senhor, poderosamente na vida dos teus servos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Fala aí, pastor Leonardo, como é que os irmãos podem lhe acompanhar nas redes sociais? Queridos, você pode nos acompanhar de 3 maneiras: Facebook, Instagram e YouTube. No Facebook, você encontra lá Leonardo Santos. Vou repetir, Leonardo Santos. No Instagram está PR Leonardo F. Santos. Vou repetir, PR Leonardo F. Santos. E no YouTube está PR Leonardo Santos. Me segue no Instagram lá, me acompanha no YouTube. Nós estamos sempre lançando mensagens novas ali no canal e Deus, com certeza, tem uma palavra para a sua vida lá. Meu querido, minha gratidão, viu, mais uma vez.